Opa, vamos iniciar aí mais um vídeo do Musicalmente Falando. Hoje eu vou seguir um formato parecido com o vídeo anterior e vou falar sobre. Vou listar álbuns, dessa vez mudou mais uma vez a temática. Eu vou falar cinco álbuns essenciais do rap nacional. Seguindo a mesma premissa do anterior, esses álbuns não estão em ordem de qualidade, apenas cronológica. A gente vai começar pelo primeiro, talvez o mais popular entre esses, quiçá o mais popular álbum do rap nacional, que é o Sobrevivendo no Inferno, do grupo Racionais MCs. Esse álbum ele foi lançado em 1997 pelo selo próprio do grupo, Cosa Nostra. Como já foi dito, é um álbum que marcou a transição do rap do underground e das periferias para o mainstream. Ele é o álbum de rap mais vendido da história e também do Racionais até aquele momento. E quando comparado aos anteriores, ele apresenta um grande salto de qualidade. Os álbuns anteriores se marcavam pela produção ruidosa e por alguns defeitos técnicos, além de letras menos impactantes que as que estão aqui presentes. Ele segue uma síntese temática que coloca como contraponto temáticas religiosas e o cenário de insegurança social que os moradores das periferias de São Paulo convivem. Apesar de ter tido um salto em relação às temáticas, a sonoridade e as letras ainda são bastante cruas. O Racionais, posteriormente, no álbum seguinte, que é Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, ou Chora Agora, Ri Depois, é, teve, teve uma mudança de tom, né? Que inclusive muitas das músicas mais populares do Racionais estão nesse álbum posterior, mas nesse a temática ainda era muito focada na violência urbana. E músicas como Rapaz Comum, Periferia é Periferia, capítulo 4 versículo 3 denotam bem isso. Apesar de ainda haver espaço para o lirismo, principalmente na figura do Mano Brown com a música Fórmula Mágica da Paz. A título de curiosidade, esse álbum ele foi um dos materiais obrigatórios para a realização do vestibular da Unicamp em 2020, o que fez com que uma obra de rap fosse a primeira a ser considerada material obrigatório de literatura para um vestibular e foi o presente do época prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, em sua visita ao Papa. O próximo álbum foi lançado no ano seguinte e relançado em 1999 e é o Traficando Informação de MV Bill, ou o Mensageiro da Verdade Bill. MV é a abreviação dessa, desse adjetivo e surgiu através de moradoras da Cidade de Deus, que é a periferia de onde o Alex, que é o MV Bill, veio, que enxergavam nele uma esperança para os jovens, porque ele viu na música uma saída para um estilo de vida da maioria que era majoritariamente associado ao crime. Ele foi lançado, como eu já disse, em 1998 por um selo independente, mas conseguiu um relançamento pela relevante gravadora BMG no ano seguinte. É, ele tem uma temática bem parecida com a do Sobrevivendo no Inferno. As letras são bastante cruas e a música ela tem uma levada simples, bem característica do gangsta rap, do rap alternativo, que era o estilo predominante no Brasil na época. E muitas das temáticas são associadas à própria convivência dele, em especial o tráfico de drogas, que apresenta em músicas como Soldado do Morro, Marquinhos Cabeção, Crioulo com a Arma na Mão, que falam sobre comumente de pessoas que viram no tráfico uma saída para a realidade social sofrida e de miséria. Como se tornará comum daqui para frente, o álbum enfrentou muitas críticas pelo seu conteúdo, em especial pela música Soldado do Morro, que era considerado apologia ao crime e idiotice sem tamanho por pessoas que provavelmente não ouviram o álbum, mas é o que é. A sociedade brasileira teve problemas com o rap à época por não saber interpretar o que é uma crítica e o que é uma apologia, mas a gente tem mais a falar sobre isso depois. O próximo álbum foi lançado no ano de 2000 e é também um dos mais populares da história do rap nacional. Também foi lançado pelo selo do Racionais, o Coisa Nostra. E é o Rap é Compromisso do rapper Sabotagem. Ele é o único álbum lançado pelo rapper em vida. Ele seria morto prematuramente
posteriormente, aos 29 anos, deixando uma quantidade de material inédito que posteriormente seria lançado, mas devido a apenas esse valor do dia, é tido como muitos que estão do outro lado, como o melhor álbum brasileiro, do melhor rapper brasileiro de todos os tempos. Então, é, de forma mais casual, se identifica que Racionais MCs e o Sobrevivendo no Inferno são, respectivamente, o melhor artista e o melhor álbum de todos os tempos, ainda que haja uma parte da massa que considera que o Sabotagem é merecedor desse título. Diferente dos anteriores, ele não tem uma síntese temática definida em 13 faixas. As temáticas expõem, sim, a realidade crua da periferia, mas também se vê um discurso mais positivo de, de exaltação ao rap, como na faixa Rap é Compromisso e a faixa A Cultura, até questões relacionadas às drogas sintéticas que Sabotagem condenava. Ele era um defensor da maconha como droga recreativa, mas era um crítico ferrenho das drogas sintéticas. Ele faz essa abordagem na faixa cocaína também. O álbum ele se destaca pelo grande número de participações. A gente tem Negra Lee participando em diversas faixas, Rapping Hood participando na faixa A Cultura, Black Alien na faixa Um Bom Lugar, que é a mais popular do álbum e, por consequência, a mais popular do Sabotagem até hoje, e a dupla Sombra e Bastardo na faixa Cocaína. O que ajudou também a popularizar esse álbum foi a participação do cantor Chorão, do Charlie Brown Jr., na faixa Cantando pro Santo, e a atuação dele no filme, no filme dessa época, com Paulo Miklos, O Invasor e posteriormente Carandiru. No Invasor ele interpreta ele mesmo e serviu mais como um preparador de elenco, porque grande parte dos atores presentes na película não tinham o conhecimento necessário para emular habitantes das periferias, e no Carandiru ele exigiu uma participação por parte da trilha sonora ser composta de suas faixas. Como eu tinha falado anteriormente, o próximo álbum é de um grupo que foi constantemente perseguido pela imprensa, pelo judiciário brasileiro, e é o Direto do Campo de Extermínio, do Facção Central, que foi lançado em 2003 pela Sky Blue. O Facção Central já tinha ganhado projeção nacional devido à censura do clipe Isso Aqui é uma Guerra, em 1999, que era mais uma vez bombardeado pelo discurso punitivista e hipócrita de que é uma apologia ao crime, de que é violento. Em um período que vale destacar, a gente tinha violência na televisão, no jornal, como uma romantização, a romantização da violência. A violência se via como objeto de entretenimento, então você via pessoas morrendo na televisão. A própria Sônia Abrão, que levou o grupo para o seu programa, na época o A Tarde é Sua, ela teve participação ativa no caso Lindeberg e Eloá, onde ela fez uma cobertura extensa de um adolescente sendo feita refém por um ex-namorado sádico em sua própria casa, o que culminou com o assassinato da menina em rede nacional, absurdo, um negócio absurdo. Só que voltando à temática, esse álbum ele sai na mesma levada dos anteriores. O judiciário não foi capaz de calar a facção central e eles permaneceram na toada que eles estavam, com um tom extremamente melancólico e pouco esperançoso nas faixas, uma sonoridade muito crua. O Facção Central é o principal grupo do horrorcore brasileiro, que seria uma vertente do rap, onde você busca, através do horror e até mesmo de associação a elementos sobrenaturais, passar a mensagem. Ele teve um papel muito importante à época por fazer essa denúncia da realidade do gueto brasileiro de maneira muito mais direta e assertiva do que se tinha visto até agora. E se deu em faixas como São Paulo, Auschwitz, versão brasileira, que é meio que um conceito que é retomado pelo Dundu e pelo Eduardo Tadeu, que eram os vocalistas do Facção Central. CNN Periférica, Eu Não Pedi Pra Nascer. E como eu falei, essa questão do horrorcore, a faixa Estrada da Dor 666 também garante essa proximidade com o gênero. Existe essa figura, a título de curiosidade, essa figura da pomba branca morta também é retomada no álbum em faixas como Aquela Não Pode Voar e A Paz é uma Pomba Branca.
que são Aquela Não Pode Voltar no início do álbum, e Após a Pomba Branca, a última faixa. Esse álbum era um álbum duplo, então são dois CDs, são 2 horas de música do Facção Central, que por mais que sejam faixas muito poderosas, apresentam um tom talvez excessivamente violento para alguns. Você tem o uso de palavrões de forma muito acentuosa. Eu não sou um crítico, obviamente, de palavrão em música, só que realmente tem uma energia pesada que, que faz justiça à realidade social em que se vivia na época em que se vive. Só que eu acho bom deixar isso claro porque talvez não seja um álbum para todos. Ainda que para mim seja uma peça essencial, ele tem um tom muito mais soturno do que a maioria dos álbuns anteriormente citados. A exemplo do próximo e último álbum, que é o Sujeito Homem 2 de Rapping Hood, lançado em 2005 pela Trama. O Rapping Hood, para mim, é o melhor rapper brasileiro de todos os tempos. Acho que não tem a valorização necessária. Como o nome sugere, o Sujeito Homem 2 segue os passos do Sujeito Homem 1. A diferença é que o álbum anterior, ele apresentava uma sonoridade mais próxima do rap tradicional, e nesse aqui ele transcende com esses conceitos, fazendo uma abordagem mais lírica do rap, sampleando faixas populares da MPB e dando a elas uma nova roupagem em todas as músicas. Então você vai ter Caetano Veloso, Jair Rodrigues, Elia Dan, Carlindo Cruz, Dudu Nobre, Gilberto Gil, todos esses caras fazendo participações diretas nas faixas, seja com sample ou com frases. E aqui, se dá para fazer um contraponto com o álbum do Facção Central, as letras do álbum elas têm um tom mais esperançoso, mais, mais de exaltação às populações negras e periféricas. Eu não quero dizer que o Facção não fazia isso, só que o Facção ele tinha uma visão mais de denúncia. Isso existe também no Sujeito Homem 2, só que é o passo em que ocorre uma exaltação às origens das pessoas que moram nas favelas, à cultura periférica, com, com o samba sendo muito presente em faixas como Quantos Morros, A Minha Favela, Muito Longe Daqui, e elementos como o axé das religiões africanas, com a música auto-intitulada de Gilberto Gil, que sampleou Andar com Fé, ao passo em que também apresenta músicas mais cruas e de críticas sociais mais latentes, como Tudo Que Eu Preciso e Eu Tenho um Sonho. Então, é isso. São os 5 álbuns que eu gostaria de falar hoje. Eu acredito que tenha ficado um vídeo mais curto do que os anteriores, eu não estou acompanhando esse tempo. Só que a intenção era essa mesmo, fazer de uma maneira mais concisa, para dar minhas opiniões pessoais sobre o álbum, ao passo em que eu também queria que as pessoas olhassem para alguns desses álbuns com mais atenção, para entender que o rap nacional ele não se resume só a Racionais e ao trap. Eu tenho uma opinião sobre o trap. Só que eu prefiro não compartilhar, porque tem. Enfim, não é minha intenção comparar ou dizer quem é melhor e quem é pior, o tempo passa. Só que para mim as pessoas deveriam escutar esses 5 álbuns para entender mais sobre rap nacional. É isso, obrigado pela atenção de sempre. Valeu.